Olá, seja muito bem-vindo ao canal Palavra Narrada. Hoje vamos mergulhar profundamente em uma das passagens mais importantes e impactantes da Bíblia. Gênesis capítulo 3, conhecido como a queda do homem. Este é o momento em que o paraíso perfeito foi marcado pela desobediência, quando a humanidade, representada por Adão e Eva, escolheu desviar-se do caminho da obediência a Deus. Essa narrativa não é apenas uma história antiga, é um retrato vivo das nossas próprias escolhas, das tentações que enfrentamos e da esperança que ainda ressoa na promessa divina. O cenário continua sendo o Jardim do Éden, um lugar de beleza indescritível. Imagine as árvores carregadas de frutos reluzentes, os rios límpidos que regavam toda a terra, o perfume das flores misturado ao som do vento suave. Tudo era equilíbrio, harmonia e vida. Adão e Eva viviam em perfeita comunhão com o Criador, experimentando a liberdade de usufruir de tudo o que Deus havia feito, com apenas uma restrição: não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Esta ordem simples era um limite estabelecido por amor, um lembrete de que a verdadeira vida depende da obediência a Deus. Mas eis que surge a serpente. A Bíblia descreve-a como o mais astuto dos animais. Não aparece de forma ameaçadora, mas sutil, quase simpática. Ela se aproxima de Eva e inicia uma conversa, lançando dúvidas sobre a bondade e a verdade de Deus. Pergunta: é verdade que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? A estratégia é clara: plantar desconfiança, distorcer a ordem divina, insinuar que Deus estaria privando o homem de algo bom. Eva responde, mas já de forma um pouco imprecisa, acrescentando que não podiam sequer tocar no fruto. A serpente então nega categoricamente: certamente não morrereis. Pelo contrário, Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, conhecedores do bem e do mal. Aqui está o cerne da tentação. Não apenas provar um fruto, mas desejar ser como Deus, tomar o lugar do Criador, viver sem limites, sem dependência, sem submissão. Eva olha para o fruto. O texto sagrado descreve com precisão o movimento do desejo. O fruto parecia bom para comer, apelo físico, agradável aos olhos, apelo estético, e desejável para dar entendimento, apelo intelectual e espiritual. Eva estende a mão, colhe o fruto e come. Depois, entrega também a Adão, que estava com ela, e ele também come. O silêncio do Éden se rompe, a inocência é perdida. Os olhos se abrem, mas não para a sabedoria prometida, e sim para a vergonha. Eles percebem que estão nus e tentam se cobrir com folhas de figueira. A primeira consequência do pecado é a ruptura da pureza, a exposição da vulnerabilidade, o nascimento da vergonha. Ao cair da tarde, Deus vem ao encontro deles, como de costume. Mas em vez de correrem ao seu encontro, eles se escondem entre as árvores. O som dos passos do Criador, que antes era fonte de alegria, agora desperta medo. E então vem a pergunta que ecoa através das eras: Adão, onde estás? É uma pergunta que não busca informação, mas revelação. Deus sabia onde estavam, mas queria que eles percebessem a gravidade da sua escolha. Adão responde: ouvi a tua voz no jardim e tive medo, porque estava nu, e escondi-me. O medo substitui a confiança. O afastamento toma o lugar da intimidade. Confrontados, Adão culpa Eva e Eva culpa a serpente. O pecado gera não apenas distância de Deus, mas também divisão entre as pessoas e ausência de responsabilidade. Então, Deus anuncia as consequências. A serpente ele declara: rastejarás sobre o ventre, comerás pó todos os dias da tua vida. E no meio dessa sentença surge a primeira promessa do Evangelho: porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar.
é a profecia da vitória de Cristo sobre o mal, o anúncio de que um descendente viria para esmagar a cabeça da serpente, ainda que fosse ferido no processo. A mulher, Deus diz que multiplicaria as dores da gestação e que a relação com o marido seria marcada por tensões. Ao homem, que a terra agora produziria espinhos e cardos e que o pão seria obtido com suor. A morte física também entra em cena. Tu és pó, e ao pó tornarás. Mas mesmo em meio ao juízo, há um gesto de graça. Deus faz túnicas de peles e veste Adão e Eva. As folhas de figueira, frágeis e temporárias, são substituídas por uma cobertura sólida, provida pelo próprio Deus. Para que houvesse pele, houve sacrifício de um animal inocente. É um prenúncio do sacrifício de Cristo, o Cordeiro de Deus que cobre a nossa vergonha com sua justiça. Por fim, Adão e Eva são expulsos do jardim. Querubins e uma espada flamejante guardam o caminho da árvore da vida. Não é apenas punição, mas proteção. Deus impede que eles perpetuem sua condição de queda, comendo da árvore da vida em estado de pecado. Esta história nos ensina lições preciosas. A primeira é sobre a natureza da tentação. Ela começa com a dúvida, cresce com a distorção e termina na rebelião. A segunda é sobre a fragilidade humana. Mesmo no paraíso, cercados de bênçãos, podemos escolher desobedecer. A terceira é sobre a gravidade do pecado. Ele rompe a comunhão com Deus, gera vergonha, medo e divisão. Mas também aprendemos sobre a graça. Deus procura o homem, chama pelo nome, oferece cobertura, anuncia esperança. A queda não é o fim da história. É o início de uma jornada de redenção que culmina em Cristo. Ao refletir sobre Gênesis 3, somos chamados a reconhecer as nossas próprias escolhas. Quantas vezes ouvimos as vozes que questionam: é verdade que Deus disse? Quantas vezes nos encantamos pelo brilho de frutos que prometem muito, mas entregam vazio? Quantas vezes tentamos nos cobrir com folhas de figueira, desculpas, máscaras, justificativas, em vez de aceitar a cobertura que Deus oferece? Mas a boa notícia é que ainda hoje Deus caminha em nossa direção e pergunta: onde estás? Não para condenar, mas para restaurar. Em Cristo, a promessa do Éden se cumpre. O descendente da mulher venceu a serpente, venceu o pecado e venceu a morte. Antes de encerrar, quero reforçar algo muito importante. Se esta mensagem tocou o seu coração, inscreva-se no canal Palavra Narrada, deixe o seu like, compartilhe este vídeo e ative o sininho para acompanhar os próximos conteúdos. Aqui, cada capítulo da Bíblia ganha vida em uma narrativa que nos aproxima de Deus e nos ensina sobre fé, obediência e esperança. Que a história da queda do homem nos ajude a compreender que, mesmo diante de nossas falhas, há graça. Que possamos aprender a resistir às tentações, a assumir nossas responsabilidades e a confiar na promessa de redenção que se cumpre em Cristo. Muito obrigado por nos acompanhar e até o próximo vídeo no canal Palavra Narrada. Lembre-se, Deus cumpre suas promessas, sempre.